Prezados amigos concurseiros, estou aqui com o Darlan, auditor fiscal que tomou posse agora no ISS Campinas. O Darlan vai contar um pouquinho da história dele, trazer algumas dicas para vocês. Vamos falar um pouquinho com esse auditor fiscal. Como é que tu tá, Darlan? Tudo bem? Grande Moza, tudo bem, meu amigo? Bom dia. Bom dia para você e bom dia para os concurseiros que estão aí assistindo a gente. Darlan, explica um pouquinho para nós o sentimento de ver aí teu nome no Diário Oficial. Sei que demorou um pouquinho para chegar. Mas como é que foi ali ver seu nome e dizer, nossa, valeu a pena? Cara, foi uma sensação maravilhosa, mas que antes de eu ter essa sensação aqui para o Fisco de Campinas, eu tive essa sensação para concursos policiais que eu acabei fazendo na sequência do concurso aqui de Campinas, porque eu não acreditava que eu tinha obtido êxito na prova daqui de Campinas. Porque era um concurso pequeno aqui, era um concurso somente de duas vagas, que depois acabaram chamando muito mais aprovados, e acabou chegando no meu nome. Mas então, antes de eu ver o meu nome publicado aqui, eu vi o meu nome publicado também no edital da Polícia Federal, também no edital dos concursos, tanto de escrivão quanto de agente da PCDF, então, todos os concursos aí muito disputados. Então, lá eu senti, de fato, a sensação de acompanhar a publicação em si do Diário Oficial. Aqui já foi uma coisa que me pegou completamente de surpresa, e por isso acho que ficou ainda mais gostoso de ver o meu nome lá, né? Porque quando esse nome finalmente saiu em relação aqui ao Fisco de Campinas, eu estava na minha aula inaugural do curso de formação da Polícia Civil lá de Brasília. Então foi uma coisa assim que aconteceu, parecia roteiro de novela. E, Bom, conta um pouquinho então da tua trajetória, cara. Por que que tu decidiu aí estudar para concurso? Eu sei que tu já é um pouquinho mais antigo, vamos dizer assim, que a faixa etária que começa. E o que que sim, aconteceu aí que deu essa guinada na tua vida? sim. Eu sou engenheiro de telecomunicações, né, por formação acadêmica. Eu terminei a minha faculdade no início dos anos 2000, mais ou menos, e Uhum. comecei a trabalhar em empresas de telecomunicações, sempre no segmento de tecnologia, mas na área comercial. Trabalhei em algumas multinacionais e eu vinha trilhando uma carreira executiva com um relativo sucesso. Eu estava indo bem, estava Uhum. conseguindo progredir, estava conseguindo, ganhar dinheiro, as coisas fluíam bem, mas me incomodava muito uma insegurança em relação ao futuro. Você sabe que na área comercial você fica muito à mercê da situação econômica do país, do momento que a sua empresa vive no mercado. Então acaba, cara, que o teu Uhum. sucesso depende muito de fatores que você não controla. Eu sei que isso acontece em tudo quanto é carreira, mas na área de vendas isso é muito ali marcante, porque o resultado é muito tangível, é mês a mês, quarta a quarta, se o resultado não vem, as coisas começam a ficar ruins para você, aí a tua carreira começa a não progredir na velocidade que você quer. Então, essa incerteza, não enxergar uma sustentabilidade no longo prazo para a minha carreira, foi o que fez com que eu começasse a pensar no concurso público. E aí comecei a me planejar, ainda empregado na minha última empresa que eu trabalhei, comecei a fazer um pé de meia, para que quando chegasse a minha hora nessa empresa, eu tivesse recursos, tivesse condições de me manter focado, estudando, dedicar esse projeto concurso público até que eu conseguisse a aprovação. E foi o que aconteceu. No final de 2015, eu saí da última empresa que eu trabalhava. Com quantos anos tu começou a estudar definitivamente para os concursos? Definitivamente, eu comecei exatamente aos 40 anos. Aos 40 40 anos. anos. Porque Legal. eu saí em 2015 da empresa que eu trabalhava, da última empresa que eu trabalhei, mas eu não fui de imediato para o concurso Sim. público. Eu me capitalizei, como eu te expliquei, me preparei para esse momento. E antes de eu focar em concurso, eu cheguei a cogitar empreender, montar um negócio, montar uma franquia. E aí eu analisei inúmeras possibilidades, mas a conta não fechava, eu me sentia inseguro, até pelo momento do país. Lá isso já era 2016, 2017, mais ou menos, o momento do país não Uhum. era muito bom, era ali início do segundo governo Dilma, aquela incerteza econômica no país. Eu fiquei com medo, eu falei, cara, eu não vou pegar o recurso, todo o recurso que eu tenho, que é o que mantém a minha família, e vou fazer uma aposta, se não der certo, o que vai ser da minha vida? Nesse momento eu já era casado, já tinha duas filhas,
Uma filha, nessa ocasião, já tinha mais de 10 anos de idade, a outra era pequenininha, tinha 2 anos, se eu não me engano. Falei, cara, não vou correr esse risco. Foi quando eu comecei, de fato, a estudar para concurso público. E aí eu abracei o projeto, passei a me dedicar exclusivamente a ele. Então, isso que me levou a esse Não, projeto. perfeito. E aí, começou a estudar e como é que foi esse estudo inicial? O que que tu estava buscando? Tu já foi direto para a área fiscal? Tu era mais voltado para a área policial? Ou a circunstância fez tu sair da área fiscal? Como é que foi esse primeiro ímpeto aí? Tu começou sozinho? Tu já procurando auxílio? Na verdade, a área policial foram as circunstâncias que me levaram a ela. Eu Uhum, comecei estudando para o fisco, era o que eu queria. Eu uhum, queria essa área. Já tinha alguns amigos de faculdade que tinham ingressado com certo sucesso, mas eles se dedicaram a esse projeto muito antes de mim, quando o cenário para concurso público no Brasil era completamente diferente. Não que fosse fácil ser aprovado, nunca foi, né, mas a dificuldade veio aumentando ao longo do tempo. Então eu comecei a estudar, acho até que comecei de forma relativamente estruturada. Eu assisti bastante conteúdo online na época para saber, né, como estudar para concurso, porque a quantidade de matérias ela é muito grande. Então, se você não tiver uma organização mínima, você não consegue progredir, você fica completamente perdido, você não sabe para onde uhum, ir, você muda de planejamento o tempo todo e acaba que a coisa não anda, não avança. Então, eu assisti bastante conteúdo, peguei bastante dicas de como se preparar, como se organizar, e comecei a estudar. Comecei focado na Receita Federal, que eu acho que é uhum, como a maioria das pessoas que pretendem ingressar nessa área começam, que na minha leitura nem foi um movimento muito acertado. Esse eu acho que eu errei, porque a Receita tem matérias muito específicas que só caem no concurso dela e que tomam uhum, muito teu tempo, e você acaba deixando de estudar matérias que caem na maioria dos outros fiscos, mas não caem no edital da Receita. Enfim, aí comecei, estudando, 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 e aí começaram a pintar os concursos da área fiscal, mas muito espaçados, muito espaçados. Acho que eu já tinha pelo menos um ano de estudo quando pintou o primeiro concurso, e eu acho que não foi nem da área fiscal propriamente, da área fiscal tributária, foi um concurso para o Tribunal de Contas de Pernambuco. Foi o primeiro concurso que eu fiz. uhum. E ali eu me defrontei com a realidade, né, cara? Chegar lá, você via aquela quantidade enorme de pessoas indo fazer a prova. Eu falei, nossa senhora, tem que ser bom demais para conseguir estar dentro das vagas no meio desse universo de pessoas aqui. E aí não fui bem, foi a primeira prova que eu fiz e não fui bem, mas, pô, serviu para me dar ali aquele impacto, para eu fazer alguns ajustes e seguir na minha caminhada. Continuei estudando, muita disciplina, com aquelas metas diárias de tudo, estava funcionando, estava indo bem, estudando, estudando. Aí começou a pintar os concursos, começaram a pintar os concursos do fisco. O primeiro que eu fiz, se eu não me engano, foi ISS Criciúma, era um concurso muito pequeno, uma Uhum. vaga somente prevista no edital. Aí eu comecei a me sair melhor, depois eu fiz prova para Limeira, se eu não estou enganado, progredindo um pouquinho, aí comecei a melhorar, comecei a me aproximar das vagas. Depois fiz Guarulhos, fiz Campo Grande, SS Campo Grande, lá Mato Grosso do Sul, mas sempre batendo na trave, sempre. Ficava Uhum. próximo das vagas, mas não nas vagas, e não numa posição próxima o suficiente para me dar esperanças de ser convocado, me dar chances de ser convocado e de tomar posse um dia. E aí, Uhum. cara, conversando com concurseiros, fazendo prova comigo ao longo desses concursos, ali naquele bate-papo pós-prova, foi quando eu ouvi falar aí do coach concurseiros, consultoria. Tinha uma pessoa que eu conheci que falou muito bem, que tinha melhorado a performance, ainda não tinha conseguido aprovação, mas estava caminhando. E eu Uhum. comentei com a minha esposa em casa até, voltando dessa prova de Campo Grande especificamente, que eu acho que foi a última que eu fiz antes daqui de Campinas. E ela falou, cara, talvez seja o que tu precisa, que tu tá estudando tanto, tá batendo na trave, tá muito perto, de repente é algum ajustezinho, alguma coisa pequena que falta ali e que vai fazer você chegar lá. Eu falei, cara, é isso, vou fazer. E foi quando eu entrei em contato contigo, cara. Te mandei um WhatsApp, eu estava até no aeroporto, voltando da prova de Campo Grande, eu acho. Quando eu te mandei essa mensagem, a gente trocou ali, conversamos, marcamos ali um bate-papo inicial, acho que foi essa a dinâmica. Uhum. E a gente começou o projeto. A gente começou o projeto, eu segui ali a linha, segui a programação, foi preparada para mim lá, que você fez. E, pô, entrei aí e o final, você já sabe.
Cara, vamos falar um pouquinho mais então da ideia do coach. Tu chegou ali, estava com um nível muito bom. Me lembro que a gente fez um simulado inicial, acho que foi até de Guarulhos, que a gente acabou fazendo, que tu vinha de prova. A ideia é que tu entrou já focado, né? Bom, quero fazer físicos municipais, e aí saiu a ideia de Campinas. Não me lembro se já está com o edital, foi logo depois. E a gente fez esse projeto, né? Fazer Campinas, um cara já num nível quase ali, batendo na trave, quase dentro das vagas. E eu me lembro que a gente foi progredindo ali de simulado em simulado. A gente fez 3 simulados para essa prova aí de Campinas. E tu foi subindo, acho que começou ali com uns 78% e no final, próximo da prova ali 2 semanas, tu já bateu ali 88%, já estava nas cabeças aqui. E me fala um pouco, assim, o que que tu achou que fez a diferença dentro da metodologia do coach para que tu conseguisse dar esse salto aí em poucos meses. Acho que a gente ficou treinando aqui 4 meses por aí, e tu deu um salto bem grande na tua evolução como concurseiro. O que que aconteceu? O que que tu traz de experiência aí que te deu esse grande pulo? Cara, para mim, sem sombra de dúvida, o que fez a diferença foi a questão dos simulados e a possibilidade de ver como é que você está no relativo, né? Quando você se Uhum. compara com os teus oponentes. E, pô, a gente vê os resultados que vocês alcançam aí nos concursos, então a galera que está ali competindo contigo nos simulados, tu sabe que é dali que vão sair os caras que vão ocupar as vagas. Então isso é um tremendo incentivador de você estudar mais, de você buscar melhorar. Então, para o meu perfil, eu que sou um cara competitivo, eu gosto de vencer, eu gosto de ficar me Uhum. comparando, isso fez toda a diferença. Então, acompanhar ali o meu progresso, como tu acabou de falar, eu fui de 78 no primeiro para 88 no último. Então, eu sempre ficava aguardando o próximo simulado, esperando melhorar um pouco. E tá lá nos top 5 da pirâmide, porque aí eu tinha certeza de que eu estava mais próximo da aprovação. Então, para mim, essa ferramenta foi primordial. E o caminho até ela também, né? O caminho até o progresso nessa pirâmide, o caminho até o progresso nos simulados, que eu posso pontuar os cadernos de questões também que tu me enviava lá no plano. Então, quando você clicava lá naquele caderno, estava tudo montado, estruturado de uma forma que você conseguisse passar por todos os assuntos ali, com questões bem escolhidas ali, de uma certa forma você conseguia fazer uma revisão, não necessariamente questões difíceis, mas questões completas, né, que abordavam bastantes tópicos das matérias, e aí isso acabou dando o polimento que faltava no meu estudo. Não, perfeito. Bom, e aí a gente conseguiu chegar, não nas vagas em Campinas, mas tu chegou a ficar no cadastro reserva e agora foi chamado. Exato, Mas exatamente. e como é que é esse ponto, assim, depois que tu terminou a prova, viu que estava no cadastro reserva, mas não estava ainda, claro, tu não sabe se um dia vai ser chamado ou não, e aí teve esse momento de incerteza. O, o que que tu fez a partir daí? Então, aí o que aconteceu, o Fisco de Campinas foi o último que eu fiz. Uhum. Como tu falou, fiquei no cadastro de reserva, mas eu não achei que fosse chegar na minha vez, não achei que fosse chegar na minha posição. E eu já estava parado há algum tempo, né, dedicado a esse projeto. E, cara, estava só consumindo recursos da minha reserva financeira que eu tinha para me manter e para manter toda a minha família. E como os concursos fiscais eles estavam acontecendo, mas sempre uma quantidade pequena de vagas, eu falei, cara, eu preciso focar em concursos maiores. Então, se não deu para ser na área fiscal, que seja na área policial. Uhum. E aí eu mirei especificamente o concurso da PCDF. Especificamente. Eu lembro que eu troquei umas mensagens contigo, até falando dessa decisão. Você tentou até mudar a minha ideia, de me fazer me mudar de ideia. Falou, cara, tu tá muito próximo, segue um pouco mais nos fiscos. Mas aí, cara, era uma questão financeira, não era nem uma questão de não acreditar. Falei, cara, eu preciso fazer essa mudança porque eu preciso ser aprovado agora rápido, porque não dá mais. Eu vou naufragar se eu continuar nessa batida, e sei lá quando vai sair o próximo fisco, enfim. Sim. Mudei o meu foco para PCDF, porque o edital
Isso já era 2019, final de 2019, o edital acho que tinha acabado de sair, o edital de escrivão, a gente ainda não sabia a pandemia que vinha pela frente nesse momento, né? E aí saiu o edital para 300 vagas, eu acho, para o cargo de escrivão, e, pô, 300 vagas, eu que estava fazendo concurso para duas, três, uma, pô, 300 vagas parecia um Maracanã de vagas. Falei, cara, esse não tem como eu errar. E aí fui. Aí comecei a estudar. O edital acabou sendo suspenso, a pandemia aconteceu, e ele foi suspenso por inúmeras vezes. Acabou que a prova, se eu não me engano, só aconteceu em 2021. E aí eu consegui. Nessa, de fato, eu consegui aprovação. A prova de agente de polícia foi um edital diferente. Eu acabei também passando, passei até em uma posição melhor. As provas foram uma no sábado, outra no domingo, eram editais diferentes, mas eles fizeram as provas em dias consecutivos para ajudar os candidatos que vinham de fora. E acabou dando certo. E antes, inclusive, de eu ser aprovado nesses dois concursos da PCDF, o escrivão e agente, eu fiz o da PF, que foi um edital que saiu depois do edital da PCDF, mas a prova acabou acontecendo antes, pelas circunstâncias aí do país, a prova acabou acontecendo antes. E eu fiz a prova da PF meio que como um simulado de luxo, porque não era a PF que eu queria. Não queria porque eu já, como eu te falei, eu sou pai de duas filhas, então a gente sabe que a lotação inicial da PF, via de regra, é área de fronteira, então, pô, eu não queria morar longe da minha família, nem queria levar minha família para viver numa zona de fronteira. Imagina, pô, uma filha já de quase 18 anos, levar ela para morar lá no interior do Amazonas, imagina o transtorno que ia ser na vida dela. Então, eu não queria submetê-la a isso. Então, eu fiz a prova da PF meio que como um simulado de luxo para a PCDF. E acabei sendo aprovado também na PF, dentro das vagas para o cargo de escrivão. E aí, pô, isso me deu motivação para seguir estudando para a PCDF lá e aí deu certo. Não, tu citou ali que eu tentei te convencer, e isso é de fato, quando a gente nota o aluno, quando ele é bom, quando ele está bem preparado, a gente sabe que uma prova, quando tu tá naquele primeiro pelotão, ela pode brilhar e tu tá dentro das vagas ou tu ficar no cadastro reserva. Ali a diferença ali é muito tênue. Então tu era um cara daqueles que estava naquele primeiro pelotão ali da área fiscal, mas óbvio, pelas circunstâncias ali, acabou errando algumas questões, caiu um pouquinho no ISS Campinas, mas estava na briga. Aí quando eu te vi trocando, óbvio que aí é algo que tu tem um porquê, mas eu via que tu ia te afastar um pouquinho, mas claro, teria mais chances de sucesso porque tem mais vagas, né? O concurso acaba sendo um pouco mais tranquilo, assim, não precisa setar tudo, pode ter uma chance mais de erro, e tu estava num patamar muito bom. Isso foi bem interessante e tu conseguiu êxito, né? Isso é o principal. Bom, o que tu acredita foi primordial para tua aprovação? Sim, que, olha, isso que eu fiz num determinado momento foi que me deixou no trilho. Tu falou bastante aqui do coach, da relação que tu trouxe nos simulados, mas não sei se tem outra coisa assim que tu fez na tua organização que tu acha que foi primordial para chegar no resultado. No final, cara, quando você já está bem preparado, quando você já domina bem o conteúdo das matérias que você está estudando, eu acho que o certo a se fazer, pelo menos foi o que eu fiz, é concentrar bastante teu estudo na resolução de questões. Então, cara, você já basicamente não tem o que aprender, o que você precisa é treinar, é treinar, é treinar. E às vezes são as questões, uma questão específica ali que faz você se atentar para um detalhe ou memorizar uma coisinha que estava te fazendo errar reiteradamente. Então, eu diria que foi isso, sabe? Hum. Isso, primeiramente, foco em questões. E uma coisa que eu negligenciei no início dos meus estudos e acabei focando um pouco mais no final do estudo, também acho que pode ter feito a diferença, foi até uma orientação que tu me deu também, eu tinha um pouco de resistência, mas eu acabei adotando, que foi ler com um pouco mais de frequência a lei seca, sabe? Eu Uhum. acabava usando muito os PDFs, os materiais prontos aí, materiais bons, mas eu faltava realmente a leitura da lei seca que eu não queria fazer, achava chato, maçante, e não via necessidade, que a lei seca meio que já estava destrinchada ali pelos PDFs. Mas faz diferença, cara, faz diferença. Eu passei a fazer isso,
Eu lembro que o CTN, pô, eu estava já indo bem nas provas fiscais e eu nunca tinha parado para ler o CTN em si. E Uhum. aí, cara, eu passei a ler o CTN, depois indo para a área policial, eu passei a ler lá o Código Penal, de fato, ler o código e não os PDFs do código. Então, eu acho que isso também fez a diferença. Porque, como tu falou, né, cara, no final, o que define a aprovação ou a não aprovação é um detalhe muito pequeno. Então, pode ter sido a leitura de uma lei seca que fez essa diferença para mim, para acertar uma questão e me trazer para cá. Bom, muito obrigado, Darla, por contar a tua história. Uma história um pouquinho diferente, né? Um concurseiro que já entrou aí com filhos mais velhos, um pouco que a média, um concurseiro já com 40 anos, saindo da área privada e se organizando para ter esse êxito, né? Para ter essa jornada concurseira que a gente sabe que não é do dia para a noite, que a gente está sempre numa velocidade que quer antes do que as coisas aconteçam e tu conseguiu te preparar, conseguiu focar, conseguiu abrir mão de muita coisa para ter esse resultado. E o que que tu recomenda aí, um recado para a galera que ainda está na batalha, que ainda não chegou lá e que está tentando fazer acontecer? Cara, o recado é não desistir. Eu sei que esse deve ser o recado que as pessoas mais ouvem, mas é verdade, cara. Não desiste, não desiste. Primeiro, leve a sério, tem que ter disciplina, tem que ter resiliência. Como você falou, não é fácil, a gente sabe que a jornada é longa, mas ela é possível. Ela é possível, é factível, é difícil, mas você chega lá. Você chega lá. Leva a sério os estudos, se organiza bem, dentro do tempo que você tem disponível, mas, pô, de fato, leva a sério, não tenta se enganar no sentido de, pô, você fica 2, 3 horas ali na frente do teu material, mas com uma rede social no celular do lado, ou, pô, escutando uma musiquinha aqui no fone de ouvido, e aí passa 3 horas, quando tu espreme mesmo, tu estudou 15 minutos, tu não estudou 3 horas. Então, leva a sério, foca, tenha disciplina, que a aprovação chega, cara. A aprovação chega. Acredita em mim que chega. Se chegou para mim nessas circunstâncias totalmente desfavoráveis, com filhos, contas para pagar, pandemia no meio, vai chegar para você também. Muito obrigado, Darlan. Valeu, Moza. Obrigado você, cara.